Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de uma ideia bem interessante aqui, uma ideia bem diferente, que não é tão abordada nos livros de ensino médio, mas que ajuda a fazer muito problema legal. Vamos falar nesse vídeo aqui sobre pressão eletrostática. E é o seguinte, se você já gostou do tema, deixa aí uma curtida para ajudar o canal, deixa nos comentários aí alguma dúvida que pode surgir durante a explicação, ou até mesmo sugestões para vídeos futuros. Bom, e se ainda não é inscrito, para todos, se inscreve agora no canal e acione o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Vamos lá então. Sejam muito bem-vindos ao canal Fiscadu. Aqui você vai aprender a resolver problemas de alto nível para competições de Olimpíada, ITA, IME e muito mais. Bom, você já imaginou que quando um condutor está carregado, aquelas cargas que ficam na superfície dele, umas podem fazer força sobre as outras, não é verdade? Então, como é que ficaria, por exemplo, a força normal à superfície? Porque ela deve gerar uma pressão, né? Como é que a gente calcula isso? Como é que a gente trabalha com isso? Então vamos lá, nesse vídeo a gente vai aprender isso e muito mais. Se liga aí. Bom, então imagina que esse aqui é meu condutor e ele vai estar carregado. Vou representar aqui uma carga negativa sobre ele, pessoal. Bom, a carga a gente sabe que ela não vai ficar igualmente distribuída porque o formato dele é um pouco irregular. Se você tivesse uma esfera condutora, aí sim eu te garanto que a carga ia ficar uniformemente distribuída. Então o que eu estou dizendo é que aqui deve ter um sigma 1 diferente, por exemplo, de um sigma 2 dessa região. Faz sentido? Lembra do poder das pontas aí? É isso que vai acontecer. Eu quero saber o que acontece, por exemplo, com essa carguinha aqui. Vamos pegar ela de cobaia. Veja que essa carga, individualmente, pode tentar empurrar essa outra nesse sentido. Essa aqui, por exemplo, ó, pode empurrar a nossa cobaia nesse sentido. Só visualizando aí, já dá para ver que a resultante seria uma força para cima, ou seja, uma força tentando empurrar ela para fora do condutor. Tá, mas por que ela não sai? Porque o meio aqui é isolante e ele não consegue conduzir essa carga, né? Existe um valor de campo necessário para que esse meio passasse de isolante para condutor. A gente vai chamar isso aí de rigidez elétrica. Tá, mas esse não é muito o tema do vídeo. Vamos pensar o seguinte. Como é que funcionam as linhas de campo nessa situação? Vou tentar representar aqui algumas delas. Bom, uma informação muito importante nesse momento é que você já sabe que as linhas de campo, quando elas chegam num condutor, elas precisam estar formando aqui 90 graus. Caso contrário, iria ter uma componente tangencial de campo, e essa componente ia acabar acelerando essa carga. Como a gente está no equilíbrio eletrostático, a gente não vai ter esse tipo de situação. Então, todas as linhas aqui estão formando 90 graus com a superfície. Então, agora vamos fazer a seguinte jogada. Vamos tentar descobrir quanto é que vale o campo nas proximidades do condutor. Tá mais fácil, vou pegar um desenho aqui diferente. Eu vou pegar aquela nossa carga de cobaia, que ela está mais ou menos limitada nessa região aqui, e vou isolar essa região. Tá vendo essa regiãozinha? É justamente essa que eu representei aqui. Então, essa regiãozinha aqui que a gente está analisando, nós vamos chamar de superfície A. O restante por completo eu vou chamar de B. Tudo bem? Então, vê só. Aqui nas proximidades da superfície A, seria ela aqui, ó, o restante todinho vai ser B. Tá legal? Se aqui é a superfície A, e lembrando que ela está carregada negativamente, essa superfície A deve gerar um campo elétrico aqui, ó, nas proximidades da superfície, ou seja, um pouquinho à frente da superfície, tá? Pelo lado de fora, né? Que eu vou chamar de EA. Bom, agora, visualize que todo o resto aqui, que é o que eu chamei de superfície B, também vai gerar um campo que eu vou chamar de EB. Esse seria já o campo resultante. A gente sabe também que por dentro, próximo da superfície, o EA vai gerar um campo muito próximo também a esse aqui em módulo, né? Ou seja, imagine uma placa bem grande acima e um pouco abaixo, essa placa carregada gera basicamente o mesmo campo em módulo, só que tem sentidos contrários, né? Agora a região B, neste caso, deve gerar um campo aqui interessante. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele é muito próximo desse campo aqui de cima, porque a gente quase não mudou o ponto, né? A gente transladou aqui muito pouquinho dessa região para essa, percebe? Esse campo ele tem que ser tal que ele vai anular o campo de ar. Por quê, professor? Ora, porque dentro do condutor, você já sabe que o campo elétrico precisa ser nulo quando a gente está em equilíbrio eletrostático. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Esse campo vai anular esse aqui. Isso significa que
pelo fato de dentro do condutor ter campo nulo, a gente vai afirmar que o módulo de A precisa ser igual ao módulo de B. Tá. É por isso que eles vão se cancelar. Só que veja, aqui fora a gente percebe que os dois estão se somando e não subtraindo, como era no interior. Dessa forma, a gente pode tentar visualizar uma gaussiana aqui, ó, nas proximidades da superfície. Tá, então, o que vai acontecer aqui? Vamos aplicar aqui a lei de Gauss. Olha só. Para aplicar a lei de Gauss, eu vou resumir um pouquinho. Nós vamos ter o campo resultante fora vezes a área, né? Lembrando que a área a gente sempre opta por direcionar assim, ó, né? Delta S, olha só, para fora, né? Vetor área para fora, tudo bem? Então, nós vamos ter um ângulo de 180 graus entre o vetor área e o vetor campo elétrico resultante. O vetor campo elétrico resultante, por sua vez, ele vai ser EA mais EB. Como é que são iguais? Eu vou colocar aqui 2EA, tudo bem? Então, vai ficar 2EA em módulo já, vezes o módulo deste vetor área, tudo isso vezes o cosseno de 180. Né? Professor, tem que também colocar o fluxo nessa superfície aqui interior? Não, porque o campo é zero. Professor, e nas superfícies laterais? Não, porque a gente sabe que o campo resultante, veja só, ele é perpendicular, ele não vai ter componente assim, ó. Então, não vou pegar a área lateral. Isso aqui é chamado também de pillbox, né? A caixinha de pílula. Bom, isso aqui vai me dizer um negócio legal, cara. Isso aqui, ó, tem que dar a carga no interior da minha gaussiana, ou seja, seria aqui, se você perceber, a carga da regiãozinha que a gente chamou de A. Ah, tá. Essa aqui vai ser a carga de A, não é verdade? Ó, boa. Então vai ser a carga interior, que é a mesma carga de A, não é verdade? Sobre epsilon zero. Boa. Então o que nós vamos fazer aqui, ó? Interessante é esse resultado. O cosseno de 180 aqui, né, vai ser menos 1. E aí eu posso dizer que o campo elétrico em A, ele vai ser da seguinte maneira. Bom, eu vou dizer que a carga aqui na superfície vai ser menos Q da superfície, né? Já que ela está negativa aí. Então, esse menos Q da superfície vai cancelar com esse menos 1. Então, vai ficar o módulo do campo elétrico, ó, Q da superfície sobre 2 epsilon zero delta S. Tá, legal. Essa informação é importante. Se a gente pegar, então, a carga da superfície sobre o ΔS, a gente vai ter a densidade superficial de cargas. Então, isso aqui vai ser, ó, o sigma da superfície sobre 2 epsilon zero. Moral da história. O que a gente está querendo dizer aqui? Que o campo gerado pela superfície A, nas proximidades aqui dela, vale sigma da superfície sobre 2 epsilon zero. Bom, perceba que como a gente tem sigmas diferentes, então cada local aí vai ter também, né, um valor diferente aí. Por outro lado, tem uma informação muito legal aqui e muito interessante. Olha só, campo gerado pelo restante, que eu chamei tudo isso de B, ó, aqui próximo aí da superfície, né, inclusive na superfície, né, vai ser EB, que vale quanto? Vale também epsilon da superfície sobre 2 epsilon zero. Tá. Esse é o resultado bonito aqui, ó. Agora, se você perceber e a gente olhar só para essa regiãozinha aqui, ó, que eu pintei, que é a superfície A, né, a região A, ela também sente o campo de B. Ela não vai sentir o próprio campo dela, porque senão ela teria uma força interna, né, uma força resultante aí. Não, não é assim que funciona. Mas ela vai sentir o campo de B. Então, imagina com uma carguinha localizada aqui, embora ela não sinta o próprio campo dela, mas ela vai sentir o campo de todas as outras. Tá. Então, ela vai sentir uma força, ó. A força de uma carguinha na superfície A vai ser dada por a carga da superfície A vezes o campo. Tá. Então, olha o que vai acontecer, ó. Dessa maneira aqui,
eu posso dizer que a carga ela vai ser o sigma da superfície vezes a área, né? Então, vai aparecer sigma da superfície, ou seja, isso aqui vai dar sigma da superfície ao quadrado sobre 2ε0 vezes a área. Ora, então se você perceber, essa força ela já é perpendicular, como a gente avaliou aqui anteriormente. Então, a força que atua na superfície, a força perpendicular sobre a área, ela vai ser simplesmente sigma ao quadrado sobre 2ε0. E isso aqui, cara, define uma pressão eletrostática. É a pressão que as próprias cargas de um sistema vão fazer sobre um pedacinho ali, né, daquele sistema. Ou seja, isso aqui é local, né? Todos os pontos vão sentir aí uma pressão desse tipo, né? Então a gente vai chamar isso de pressão eletrostática, ó. Professor, quando é que é interessante usar isso aqui nas questões? Bom, a dica inicial é quando você tiver aí uma região que você possa facilmente calcular o sigma, né? De preferência até regiões de sigma constantes, se você estiver nesse universo aí de turma ITA, IME ou Olimpíada, né? Muitas situações você vai se deparar aí com o sigma constante. Então, nesse caso, vai ser muito fácil trabalhar com esse tipo de problema. Vamos ver um exemplo só para melhorar a tua visualização? A ideia é o seguinte, imagina que a gente tem aqui duas superfícies, tá? Elas estão soltas, então eu posso movê-las aqui, mas eu vou deixar elas coladinhas uma na outra aqui, só encostada, tá legal? E nós vamos carregar essa superfície com uma carga positiva uniformemente distribuída, de tal forma que essa carga completa vale Q. Completa, tá? Só que, como a gente falou anteriormente, uma carga vai começar a repelir a outra. Então, essas duas partes vão começar a se repelir. Tá, legal. Agora pensa o seguinte, qual seria a força externa que eu precisaria exercer para que eu não soltasse essas duas coisas? Tá, vamos desprezar aqui pressão atmosférica, qualquer coisa. Vamos pensar só na ideia eletrostática. Qual a força F externa que eu preciso exercer para que esses dois hemisférios aí não se soltem? Olha que interessante. Aqui é um exemplo clássico de aplicação de força eletrostática, né? Ou seja, de pressão eletrostática. Por quê? Porque para a gente entender qual a pressão essas cargas aqui vão sofrer, a total, né? Para que aí a gente possa calcular a força total, basta trabalhar com a área efetiva da seguinte forma. Nós vamos dizer que essa força necessária vai ser dada pela pressão, no caso a pressão eletrostática, vezes a área efetiva. Nesse caso aqui, a área efetiva seria quanto? A área efetiva seria πr ao quadrado, né? Seria essa área da circunferência transversal, né? Se a gente pudesse fazer um corte aqui nela, seria πr ao quadrado. Bom, a gente já sabe que a pressão eletrostática seria sigma ao quadrado sobre 2ε0, né? Vezes πr ao quadrado. Bom, como a gente não sabe quem é o sigma exatamente, mas a gente conhece a carga, a gente pode calcular o sigma da seguinte forma aqui, ó. Q sobre 4πr ao quadrado, fechou? Então, onde tem ali o sigma, a gente pode substituir dessa maneira, e aí teríamos Q ao quadrado sobre 16π ao quadrado r à quarta. Aqui em cima ficaria πr ao quadrado, e aqui ficaria 2ε0, né? Se a gente pudesse dar uma simplificada aqui, ó, cancelando isso aí, a nossa força ficaria do tipo Q ao quadrado sobre 32 πε0 r ao quadrado. Tá? Faz sentido, hein? Então essa é a maneira de usar aí pressão eletrostática. Existem diversas ideias que isso aí vai casar muito bem e vai facilitar a tua vida, por isso que é interessante carregar essa ferramenta no bolso, cara. Bom, se você gostou desse vídeo aí, já deixa a tua curtida, deixa nos comentários aí alguma dúvida ou até mesmo sugestão para vídeos futuros. E se ainda não é inscrito no canal, para tudo, se inscreve agora e acione o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Bom, vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, aquele abraço e até mais.